Olá meninas, tudo bem com vocês? Aqui é Olga Nogueira e hoje eu vou te explicar como fazer um gorro. E eu já fiz o vestidinho, justamente com base no vestidinho do desenho animado da Minnie. Então eu já fiz o vestidinho, não dá para mostrar inteiro, mas tá aqui. E agora eu vou fazer o gorro. O gorro eu vou fazer branco e vou colocar os detalhes vermelhos. Tá? A linha já está aqui, eu vou utilizar a linha Cleia com fio duplo. Agora achar a ponta tá difícil aqui, tá? Mas antes eu vou passar para vocês aqui o fio duplo. Vou utilizar a agulha 1,75, botei duplo porque o fio da Cleia, ele é um fio mais firme e bem torcido. O fio da Anne, da Camila Fashion, fica com similar textura, mas eu tô usando mais esse para o trabalho ficar com esta aparência muito melhor, tá? O fio da Anne, da Camila Fashion é um fio fofo, ele não é bem torcido, e aí não contribui para uma boa qualidade do trabalho, tá? E antes eu quero passar isso aqui para vocês. Veja bem, é um gorro infantil que vai ter 8 carreiras com aumento. A primeira carreira eu vou colocar 14 pontos altos, a segunda 28, a terceira 42, a quarta 56, a quinta 70 e por aí vai chegar até 112 pontos. Quer dizer, a partir daqui eu não vou pôr mais nenhum aumento, vou descer reto para poder fazer o gorro. Então, a carreira do topo, o topo do gorro vai ter esses aumentos até atingir isso aqui. Depois que atingir isso aqui, aí pronto, sem aumento, tá? E um detalhe, a matemática eu gosto muito de utilizar e fazer as minhas contas, utilizo até máquina, se for o caso, quando a peça é grande, calcular, para ter uma previsão de como vai ser o desenvolvimento com a matemática, porque não adianta você colocar uma carreira, você coloca 14, a outra você coloca 30, ou bota 24, o aumento diminui, não. Você tem que fazer um aumento proporcional para ter uma peça perfeita. Isso a título de curiosidade, ó. Aqui, se eu tenho 14 pontos, eu multiplico pela quantidade de carreira, eu vou ter o mesmo resultado, que é 112 no final. Então, para cada carreira, eu vou colocar 14 pontos de aumento. Vou repetir a quantidade da base. Aí, chega aqui, eu repito a mesma 28, com mais 14, aí eu repito a quantidade. E por aí vai. Tem gente que coloca 12. Eu não gosto porque fica muito, assim, forçado. Então, eu coloco 14 porque o meu ponto, ele digamos assim, ele é longo. Então, quem faz aí um ponto mais curtinho pode colocar 12. Eu gosto de trabalhar com números pares. Isso facilita muito o trabalho, tá? Na hora de você diminuir, contar, arrumar, fazer assim uma boa assim estrutura. Fica assim um trabalho muito mais organizado, tá? E aqui vai ser os aumentos do meu gorro. E aí eu vou seguir a risca isso aqui. E eu não vou ter problema de ficar fazendo e desfazendo. Isso aqui é muito importante, esse planejamento sempre, sempre na execução do trabalho, seja ele simples ou complexo, tá? Então, isso aqui é uma dica super valiosa para você facilitar aí o trabalho de vocês, tá? Isso facilita muito. Isso aqui é um facilitador e aqui me deixa assim, sabe, super tranquila. Então, o planejamento sempre, seja em que peça for, tá? Tem que ter sempre um padrão, que eu vejo pessoas com dificuldade justamente na hora de desenvolver. Isso aqui é um padrão, assim, que eu uso, assim, quase 100% nos meus trabalhos, que eu preciso fazer aumento.
dependendo do ponto, tá? Eu sigo esse padrão. Então, eu sigo essa proporcionalidade e um abraço. E o meu trabalho flui bem rápido e o trabalho rende, porque eu não preciso ficar fazendo e desfazendo, porque a peça está encolhendo ou está demais, está cheia de babados, tá? Beleza? E aí vamos meter, não, vou meter não. Vamos colocar a mão à obra aqui para fazer. A linha já está aqui, vamos. Aqui eu vou fazer o anel mágico. O anel mágico pequenininho. E aqui eu vou fazer um ponto alto falso. Nessa primeira carreira, 14 pontos. Chegando aqui no topo, cheguei ao final da carreira, chegando aqui no topo, onde eu coloquei aquele ponto alto falso, eu vou esticar bem essa linha aqui, e aqui eu vou trazer essa linha para este ponto, e vou fechar aqui. Eu prendi a ponta da linha aqui, agora eu vou fazer um ponto alto falso, novamente. No mesmo espaço, eu passo a linha. Eu vou... Olha como fica perfeito. E essa linha daqui eu vou dar um nozinho aqui, porque vai ficar escondida. Já prendi aqui para ela não folgar aqui o miolo. E aqui agora, no mesmo espaço, eu vou colocar outro ponto alto. Então, se eu vou aumentar 14 pontos nessa segunda carreira, então eu vou repetir para cada ponto da base 2 pontos altos. Pronto. Muito simples. Aqui a mesma coisa, cheguei ao final da carreira, coloco a agulha aqui justamente no topo, vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo, estico esse laço um pouquinho, giro uma vez, depois giro a segunda, seguro, e aqui agora eu vou tecer o ponto alto. Bom, detalhe, se aqui eu coloquei 14, esse aqui eu tinha que repetir a mesma quantidade que eu tinha na primeira carreira, então, aqui eu tenho 28 pontos, beleza? Então, se eu tenho 28 pontos aqui, eu vou ter que colocar 14 pontos de aumento. O que é que eu vou fazer? Se eu tenho 28, então eu vou ter que fazer o quê? Então, em um ponto de base, eu vou colocar 2 pontos, vou preferir utilizar essa primeira aqui com 2 pontos, e aqui com um ponto só. E aí eu vou alternando. Quando eu alterno, agora me responde uma coisa, quando eu alterno um ponto e 2 pontos para uma base de 28 pontos, o que é que vai acontecer? Se eu dividir 28 pontos por 2, não é 14? Então, eu vou ter 14 pontos com aumentos e 14 pontos só com um ponto. Quer dizer, simples. Então, é isso aqui. Então, um ponto da base, eu vou colocar 2 pontos. Eu vou colocar 2 pontos e o outro eu coloco um ponto. E então, aí eu vou ter um aumento de 14. O que é que acontece? Aqui é a terceira carreira. Então, aqui eu somando tudo vai dar o quê? 48 ou 42 pontos. E aí fica super tranquilo, você fica super tranquila. Vai fazer esses aumentos, beleza. Então, aqui
eu dobrei, aqui eu vou fazer ponto sim, ponto não com aumento, aqui eu vou dar um intervalo de 2 pontos para ter o aumento. Aqui 3, aqui 4, aqui 5, e aqui vai ser a última carreira, a oitava, que é a oitava com, aqui foi com 0 ponto de distanciamento, aqui 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 6. Aí eu vou colocar 6 pontos simples e um com 2 pontos. E aí eu tenho já o topo do gorro. Tranquilo? Então é isso. Vou fazer mais uma carreira e mostrar para vocês. Bom, aqui já estou já na quarta carreira. A quarta carreira eu vou fazer justamente 56 pontos altos. Agora eu vou passar outra dica muito importante que a princípio a pessoa observando não parece assim irrelevante, interessante, né? Então, aqui eu já fiz errado um ponto, eu vou só desfazer. Aqui está agora na oitava carreira e eu vou passar uma dica super importante para você ter sua peça impecável. Seja gorro, seja um trabalho em plano, tipo centro de mesa, ou também um desenho redondo. Então, a dica é que quando fizer esses aumentos, nunca recair sempre na mesma direção, digamos. Aqui, como eu fiz aqui. Aqui eu coloquei 2 pontos, aqui eu peguei em um ponto desse grupo. É bom alternar a posição para não ficar justamente aquilo ali marcado. E aí você vai ter um trabalho assim bem distribuído e não vai ficar visível, entendeu? Esses aumentos que recaem sempre na mesma direção. Na próxima carreira, eu já vou mudar a posição, vou botar em outro lugar. Vou procurar um outro lugar que não tenha aquela direção do aumento e vou colocar o aumento. Basta ter o cuidado de. Aqui eu dei o intervalo de 2 pontos, de 1 ponto para aumento. Aqui eu vou colocar 2, aqui eu já tenho 2 pontos, o mesmo ponto da base, aí eu já tô trocando, tá vendo? Aqui, 2 pontos da base, aí eu vou colocar um aumento aqui. Então, só ter o cuidado de colocar esse intervalo sem aumento para não ficar marcado em só uma posição. Tem gente que gosta, né, de colocar assim, entendeu? Eu prefiro não fazer, porque fica marcado. Facilita para não poder ter nenhum esquecimento de colocar ponto, facilita sim, com certeza. Mas o trabalho fica marcado, vai aparecer esse detalhe, né? Que naquele ponto, naquela linha, naquela direção, tem aquela quantidade de aumento. E aí, quando você distribui, bota cada hora um aumento em uma posição, uma hora está nesse sentido aqui, outra hora está aqui, e aí você distribui, deixa a peça uniforme, tá? Então, aqui vai a dica super valiosa e inovadora aí para vocês fazer vários trabalhos assim redondos, tá bom? E uma ideia assim inovadora. Cada dia a gente precisa inovar muito para poder ter uma peça perfeita e de boa qualidade. Pronto, vou concluir até a oitava carreira, que o intervalo é de 2 pontos para cada ponto da base. E aqui é 2 pontos. A próxima será 3, e assim eu vou seguir nessa proporção até chegar à oitava carreira.
carreira, né? Que eu vou colocar a última carreira do gorro com aumentos. Beleza? Eu volto lá com vocês. Pronto, que eu já coloquei a 8ª carreira. Eu tenho 112 pontos altos. Não preciso contar porque eu segui todo aquele padrão que criei, né? E aqui agora eu vou medir esse topo, 13 centímetros. Pode ser 14? Pode, beleza. Porque isso aqui é para menina de 1 ano, tá? Deu 13 pontos, não, deu 13 centímetros aqui de diâmetro. Tá? Pode ser um pouquinho maior, sem problema. Agora, não passe de 14, tá? O topo não pode passar de 14. E a partir de agora, eu vou colocar carreiras sem aumentos, tá? E assim que eu tiver concluído, eu retorno para mostrar o acabamento. Isso aqui, lembrando que é um chapéu da Minnie. Eu já tenho já as orelhinhas quase prontas aqui. É para colocar de um lado e a outra tá semi-pronta, eu colocar do outro, tá? Vai ser assim. E aqui ao centro vai ter um lacinho. Olha como tá esse trabalho. Firme e de dupla face. Porque não adianta colocar uma orelha assim, porque ela vai ficar o quê? Encolhendo só de um lado, né? Então, o que que acontece? Tem que botar do outro lado. Tem que estar inovando, gente. Não tem jeito. Não, tem que oferecer um produto de qualidade. Tem que pensar nesses detalhes. E depois que lavar isso aqui, como é que fica? Como é que eu vou prender isso aqui? Vai ficar perfeito. E esse daqui? Tá? E aí, se quiser também ficar assim, curvo, com essa parte assim virada para dentro, pode colocar, tudo bem. Basta fazer uma face mais folgada que a outra. E aí você vai ter esse formato assim, com essa textura, com esse afundamento na peça, tá? Basta fazer um lado mais folgado que o outro. Pode manter a mesma quantidade de ponto e beleza. E aqui foram 3 carreiras, tudo de 14, 28, essa carreira aqui inicial foi 14, essa aqui foi 28 e aqui foi justamente 42 pontos altos. E aí, depois que eu faço, eu vou unir esses dois. Mas isso aqui eu volto para fazer com vocês. Não vai ficar legal, gente? Isso aqui, a proporção que eu tenho passando, ele vai enrolando assim. Não tem jeito, tem que fazer assim. Porque aí você vai ter um trabalho de qualidade. Beleza? Vou concluir aqui e volto. Pronto, aqui está o gorro semi-pronto. Falta colocar o laço e as orelhinhas da Minnie. Veja bem, aqui no topo eu coloquei 8 carreiras com aumento. E aqui, sem aumento, coloquei 10 carreiras. Nessa base aqui, eu coloquei 2 carreiras com ponto baixo e finalizei com esse pontilhado aqui de ponto baixíssimo. Esses pontos aqui eu não repeti a aula, porque em meu canal eu tenho muitos trabalhos com esse acabamento. Então, para não ficar muito repetitivo, até para quem está me acompanhando, eu pulei essa etapa. Pronto, agora nós vamos deixar ele aqui do lado e vamos fazer a outra orelhinha dessa. Eu fiz dupla face, tá? Aqui eu já tenho essa parte pronta. E aqui agora eu vou pegar a linha Cleia em... A ponta tá aqui. A linha Cleia, 2 fios. E aqui eu vou fazer o anel mágico.
eu faço dessa forma e dá certinho. Tá, aqui dentro eu vou colocar 14 pontos alto. Aí está o primeiro. Quatorze pontos. Depois 14 e depois, que é a terceira carreira, a primeira 14, a segunda 28 e a terceira 42. Não parece, mas aqui tem 42 pontos, tá? Cinco, seis. Vou fazer. É tudo repetição. A mesma coisa que eu fiz no topo do boné, tá? É tudo repetição. Eu vou concluir essa parte e aí volto para unir junto com vocês. O que é interessante observar é que precisa ter esse cuidado na conta, porque na hora do fechamento eu vou unir as duas partes, então tem que ter a mesma quantidade de ponto para não ficar errado, porque aqui, ó, eu peguei ponto por ponto, como pode ver o trabalho. Então, para isso, esse lado tem que ter a mesma quantidade de pontos que tem este lado de cá. Perfeito? Pronto, então eu vou concluir e volto para te mostrar como eu vou fazer a união das duas partes. Aqui, pronto, terminei, fiz essa parte. É interessante observar que você tem que fazer essa medição aqui para ver se os dois estão do mesmo tamanho, porque acontece ficar um maior que o outro. Então, aqui eu vou unir início com o início da carreira e fazer o fechamento. Onde está o início? Nossa, desapareceu. Ah, tá aqui. E aqui agora eu vou unir ponto por ponto. E cada face vai ficar para um lado, a face do direito, tá? Eu vou fazer 2 pontos sem aumento e um com aumento. Então, vou alternando aqui. Aqui também tem os aumentos para poder não ficar essa parte encolhida, tá? Aqui agora eu vou colocar o aumento, 2 pontos baixos. Pronto, e aqui agora eu vou fazer 2 pontos baixos sem aumento, sempre lembrando o cuidado de unir as duas partes. Pronto, vai ficar assim como este, pronto para prender aqui no topo do boné para dar origem às duas alcinhas. Vou concluir e volto para fazer o lacinho que vai ficar também aqui em cima. Pronto, agora que chegou a hora de fazer o lacinho, eu fiz uma corrente com 26 pontos e aqui agora vamos distribuir esses pontos, porque vamos fazer ponto alto, ponto médio, ponto baixo e ponto baixíssimo. Fique atento, tá? Aqui eu seguro nesse ponto da correntinha, vou fazer aqui, vou fazer corrente aqui na lateral, viu? Não vou fazer ponto alto invisível, não, tá? Então, eu fiz 3 pontos na corrente, que corresponde à altura de um ponto alto. Vou pular esse ponto da base onde estava segurando, vou colocar no ponto seguinte, tá? E aqui agora eu vou fazer um ponto alto, tá? Eu lembrando que a corrente está desse lado que a gente fez, e aí eu viro deste lado para pegar na alcinha de trás. E um detalhe, eu quero o laço mais firme, então eu reduzi
o número da agulha. Então, agora de 1,75 pulou, baixou, né? Para 1,5. E aqui eu vou fazendo aqui 5 pontos altos. Eu já tenho 3 pontos. 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer o ponto médio. O ponto médio é o quê? Vou fazer como se fosse ponto alto, mas aqui eu passo direto. Aqui eu vou fazer justamente 4 pontos. Já tenho 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, 2 pontos baixíssimos. Pronto, fiz 2 pontos baixíssimos, aí eu volto agora a fazer o inverso. Agora, eu vou colocar 3 pontos baixos. Agora, 4 pontos médios, 4 pontos médios. Já tem 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer os pontos altos. São 5 pontos altos. Eu já tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto e último ponto desta carreira, tá? Isso aqui eu vou arrematar depois, sem problema. E aqui eu vou repetir tudo que eu fiz na base. Então, aqui agora eu vou começar com ponto alto, são 5. E aí, vou repetir tudo agora que eu fiz na base. São carreiras de repetições. E eu vou fazer aqui, volto para mostrar como ficou o trabalho e concluir prendendo no boné. 3 pontos baixos. Agora, vem 2 pontos baixíssimos, mesma coisa, repete, sem nenhuma complicação. 3 pontos baixos. 4 pontos médios. Já coloquei 3, agora vem um quarto. Agora o ponto alto. Pronto, vou concluir essa parte do laço e volto para mostrar a vocês como vai ficar o final. Aqui eu já comecei a prender uma orelhinha, a outra vou prender aqui nesta posição, tá? E o lacinho já está aqui, semi-pronto, também para prender aqui. Eu coloquei essas rodinhas aqui para compor o laço. E aí, vai ficar assim, dessa forma, tá? Não vai dar para mostrar, porque tá difícil trabalhar com espaço muito pequeno. E aí, vou prender aqui e pronto. E aqui está o gorro da Minnie, para uma princesa de 1 ano. Olha aqui o vestidinho da Minnie,
para uma princesa de 1 ano. O gorro compõe o conjunto.